nós vamos começar propriamente a construir esse nosso fluxo, esse nosso formulário. E nessa aula aqui nós vamos preencher a parte de detalhes, que é extremamente importante. Então, olha só, nós vamos entrar no fluxo que a gente acabou de criar na aula passada. Eu posso clicar aqui nessa parte superior, onde o mouse vira uma mãozinha, ou eu posso clicar aqui no lapisinho para editar. Pronto, eu entrei no meu fluxo. Nós vamos nessa aula editar a parte de detalhes. Então, essa sempre tem que ser a primeira ação que você vai fazer em todo o fluxo que você vai criar. Esse botão editar aqui acima, olha só. Clica nele. Nós já tínhamos escolhido aqui a caixa do setor. Se você só tem uma caixa, você não precisa necessariamente escolher a caixa do setor quando você cria o fluxo. Mas no meu caso, como eu tenho acesso a dezenas de caixas, se eu não escolher GPP, esse fluxo aqui não vai ficar lá na GPP. Ele vai ficar na primeira caixa da lista, que era lá, se eu não me engano, a Aderes. Então é por isso que eu já escolhi GPP aqui. Agora, nós precisamos configurar esses detalhes do fluxo. E aí eu vou colocar alguns nomes aqui um pouco diferentes, só para a gente entender de fato onde cada um desses nomes aparece. Você está vendo que aqui tem nome e nome público. Então eu vou colocar aqui Wagner Gaspar, formulário 1. Eu vou copiar e aqui eu vou colocar formulário 2. E aí eu quero que você observe depois, ao longo do curso, quando a gente for testar, onde vai aparecer formulário 1 e onde vai aparecer formulário 2. Preenchemos esses dois campos. Caixa do fluxo. Se você não tinha preenchido ainda, preencha agora. Você tem que marcar aqui em qual caixa esse fluxo vai ficar. Esse campo aqui, por enquanto, desconsidera, é algo que ainda está em desenvolvimento, uma integração com a ferramenta catálogo, então ela pode ficar em branco por enquanto. Este campo aqui é extremamente importante, olha só, público-alvo. O que é público-alvo? Temos aqui uma setinha, e aí, ao clicar aqui, olha só, se eu escolher setor, o que significa isso? Qual foi a caixa que eu selecionei aqui? GPP, certo? Se o público-alvo é do setor, significa que apenas servidores com papel, com lotação na GPP, conseguirá ver e preencher esse formulário. O que tem depois de setor? Órgão. Eu não escolhi aqui a caixa da GPP no órgão Secretaria SEGER. Então, se o meu público-alvo for órgão, apenas servidores da SEGER conseguirão preencher esse formulário. Na sequência, nós temos patriarca. Qual que é o nosso patriarca aqui? GOVs, o governo do estado. No seu caso, talvez seja a prefeitura. Mas aqui nesse exemplo é o governo do estado. Ou seja, se eu digo que o meu público-alvo é o patriarca da minha caixa é GOVs. Só vai conseguir preencher esse formulário quem tiver um papel, não importa o setor, não importa a secretaria, mas quem tiver um papel no governo do estado. E por fim, nós temos aqui a última opção, cidadão. Ou seja, qualquer pessoa vai conseguir preencher esse formulário. Ah, mas eu sou servidor. Quando eu for preencher, vai sair com o meu papel de servidor? Não, porque ele está configurado, nesse caso aqui, para cidadão. Então, quando você preencher, mesmo que você seja servidor, você vai estar preenchendo ele como cidadão. E aqui, olha só, descrição pública. Essa descrição pública é extremamente interessante e importante. Lembra que lá no início, no primeiro módulo, eu mostrei o exemplo de um fluxo? Naquele exemplo, nós tínhamos uma espécie de cabeçalho, umas informações ali de introdução, explicando o que era aquele fluxo. Essas informações vêm daqui. Nós podemos escrever uma breve explicação do que é esse fluxo, para que ele serve, alguma informação que talvez o cidadão precise saber, alguma orientação para preencher o fluxo corretamente.
Então essas informações a gente pode colocar aqui. Eu vou colocar algo bem fictício aqui. Eu consigo centralizar. Então dei 2 Enter. Eu vou centralizar como se fosse um título. Vou colocar em negrito e vou aumentar a fonte um pouquinho. Então eu quero que apareça como se fosse um título. E aqui então a gente pode ter como se fosse um parágrafo. Este é meu primeiro fluxo no eFlow. E aí você digita o que for necessário. Uma coisa extremamente importante que não pode faltar, tanto aqui quanto no encerramento. A gente vai ver no devido momento, na devida aula, sobre o encerramento. Precisa ter informação de contato, especialmente quando é para o cidadão. Por quê? Por mais que seja um fluxo, que seja intuitivo, que seja fácil, por falta de algum detalhe, por falta de alguma informação, o cidadão ou o público-alvo ele pode ficar com alguma dúvida. Ou até mesmo pode ter algum errinho no formulário. E aí, como que ele entra em contato? Com quem que ele entra em contato? Só é publicado em produção. Isso faz parte das boas práticas e das diretrizes que a gente segue. Apenas é publicado em produção fluxos que possuem informações de contato para dúvida. Então aqui você pode finalizar esse trecho dizendo: em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do e-mail. Aí você coloca aqui o e-mail 123 abc arroba, você usa aí o seu provedor de e-mail. Eu estou colocando aqui um exemplo fictício. Coloque um e-mail que alguém acesse. Pode ser o seu e-mail corporativo, pode ser um e-mail corporativo do setor, se tiver, mas um e-mail que alguém acesse pelo menos uma vez por dia, de segunda a sexta, nos dias úteis. Ou pelo telefone, e aí você coloca aqui o telefone. 33275528. Então perceba, se o público-alvo desse formulário tiver qualquer dúvida, você está dando para ele duas opções. Se não for nada urgente, ele pode enviar um e-mail apresentando a dúvida, inclusive com prints de tela e tal, explicando a situação. Se for algo mais urgente, ele liga. Imagine, por exemplo, um edital para envio de documentação ali para fazer a contratação de DTs, de temporários. Normalmente o edital tem prazo, e esse prazo normalmente são poucos dias. Então, enviar um e-mail pode ser que não dê tempo de alguém ler o e-mail, responder o e-mail, o cidadão ver, então esclarecer essa dúvida. Então, o telefone aqui é muito mais rápido. Essas informações aqui normalmente a gente ainda não utiliza, mas perceba que sempre tem aqui umas orientações. Então, você pode estar olhando essas orientações também e depois tirando dúvidas com os pontos focais também. Ao fazer isso, perceba, nós trabalhamos apenas na abinha detalhes do fluxo. Essa aba aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar com ela. Então, na aba detalhes do fluxo, eu coloquei o nome público, e escolhi qual é a caixa onde esse fluxo vai ficar. Não precisamos preencher serviço do catálogo. Eu escolhi o público-alvo e eu coloquei aqui as informações, a introdução para o meu fluxo e informações de contato, caso ele tenha dúvida. Feito isso, nunca esqueça, clique em salvar detalhes. Então ele vai salvar os detalhes ali daquela tela e novamente aqui clique em salvar. Ao fazer isso, então, você salvou a edição que você fez ali. Se você salvar em apenas um dos dois botões, você vai perder informação. Se eu voltar aqui e olhar agora, perceba que eu tenho todas as informações salvas aqui. Então, nós vimos nessa aula como editar a tela de detalhes do nosso fluxo.